Estamos ao vivo! Olá pessoal, tudo bem? Vou esperar vocês estarem chegando aqui na live para a gente começar a iniciar esse papo muito importante. Essa noite promete ter um debate muito cheio de vários aspectos também que fazem muito parte aí da nossa sociedade e vai ser uma honra estar compartilhando aí com vocês. Isso, tô vendo que o pessoal já começou a entrar aí, podem se juntando aí, vamos vindo aqui para esse espaço, que a gente vai ter muita conversa ainda para trocar por aqui. Seja bem-vinda Marcela, seja bem-vindo Supremo Palácio. Temos nossas entrevistadas aqui também já na live. Daqui a alguns minutinhos a gente já começa. Vou esperar o pessoal se juntar um pouco mais aqui para a gente poder iniciar o nosso papo nessa noite de hoje. Como vocês estão passando a tarde, a noite agora também, principalmente. Espero que todos estejam muito bem. Creio que hoje a gente vai conseguir falar bastante e vai ser um papo muito produtivo também. Bom, pessoal, para a gente não postergar muito e também atrapalhar o cronograma das nossas palestrantes de hoje, né, nossas psicólogas que vão estar disponibilizando um pouco do tempo aqui, eu já vou iniciar. Mas, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Muito prazer, me chamo João Pedro Nascimento. Sou um dos responsáveis aqui pelo time da LabMed, principalmente nessa parte de comunicação, principalmente nessa parte de... toda essa parte de comunicação interna mesmo da empresa. E hoje a gente decidiu estruturar essa live, essa palestra, meio que um papo mais informal, mas ao mesmo tempo também para trocar muito conhecimento sobre um aspecto que faz parte do mês, né, de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção do suicídio. E hoje a gente está nesse momento aqui para trocar vários insights, para entender um pouco mais sobre vários aspectos. E hoje vai ser um espaço, né, um momento muito importante para a gente poder falar sobre esse meio. Na LabMed é muito importante a gente ressaltar que a gente reconhece que saúde envolve um aspecto biopsicossocial, ou seja, é um aspecto biológico, psicológico e também toda a parte de social, né, a parte da convivência em si. E a gente entende também que existem vários tipos de aspectos dentro desse campo, né, de biopsicossocial que são muito importantes, né, principalmente para o nosso meio. E por isso a gente decidiu dedicar esse tempinho a abordar um pouco mais sobre esses assuntos, envolvendo sobre saúde mental, envolvendo principalmente sobre a prevenção do suicídio. E a gente vai aproveitar esse mês do Setembro Amarelo para a gente discutir bastante sobre isso. Tô vendo que bastante gente está se juntando aqui. Muito prazer, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Vai ser uma honra estar aqui com vocês para a gente poder discutir bastante. Uma outra coisa também muito importante que eu queria ressaltar para vocês é que mesmo que vocês não consigam assistir a live agora, que eu entendo que muita gente está saindo do trabalho e talvez esse horário esteja um pouco ruinzinho, fiquem na paz, fiquem tranquilos, que a live vai estar salva aqui no nosso perfil. Então, caso vocês queiram também consultar essa live depois, a gente vai ficar à disposição aqui também, tá? Então, vocês vão poder reassistir o vídeo quantas vezes quiserem. Olá, sejam bem-vindos. Estou vendo que bastante gente está se juntando aí. O papo de hoje vai ser muito bom, vai ser muito positivo. Muito obrigado por estarem aqui, né, nesse espaço para a gente poder conversar sobre. Bom, vamos lá. Vamos começar, gente. Essa palestra ela tem o intuito de desmistificar, né, toda essa parte do Setembro Amarelo. A gente sabe que muitas empresas, ultimamente, aí no mercado, vêm utilizando a bandeira do Setembro Amarelo para algumas finalidades um pouco duvidosas, que também partem um pouco da premissa em si. E hoje a gente fez um convite para duas pessoas muito especiais para estarem aqui conosco para abordar sobre esse tema. E vai ser muito importante a gente estar discutindo sobre isso, né? A gente vai fazer toda uma parte da desmistificação da prevenção ao suicídio, né? E nossas palestrantes vão poder discutir um pouco mais sobre esse tema. Vendo que mais gente está entrando aí. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui conosco. E bom, vamos lá começar. Eu acho interessante, né, que caso vocês também tenham algum amigo, caso vocês tenham algum parente, quiserem também compartilhar essa live, basta vocês clicarem no símbolozinho aqui de aviãozinho que vocês vão poder estar mandando, compartilhando o link aí para as pessoas poderem estar assistindo também. Então compartilha com a pessoa que precisa escutar essa palavra tão importante. E eu acho muito importante vocês usarem essa ferramenta, principalmente que está à disposição aí também para vocês fazerem um compartilhamento.
Bom, vamos lá? Vamos começar? Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, elas têm um currículo de peso e é uma honra estar recebendo elas aqui nesse espaço. São ambas psicólogas, a gente vai estar aqui hoje, nessa noite, falando com a psicóloga Gabriela Dissner e também com a Júlia Bigossi. Elas vão estar aqui com a gente para discutir um pouco mais sobre toda essa pauta, principalmente aí que a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, sobre a parte da desmistificação, da prevenção ao suicídio. E, inclusive, eu acho que elas já estão aqui conosco. Eu vou só confirmar aqui. Meninas, se vocês quiserem mandar uma solicitação aqui para mim estar aceitando. Deixa eu só fazer um convite aqui para vocês. Assim que vocês conseguirem aceitar aí, a gente já consegue começar o nosso papo aqui também. Mas vamos lá. Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Olá, boa noite. Boa Tudo noite. certo? Tudo certo? Bom, o currículo das meninas aqui são um currículo de peso, inclusive deixei até um canhotinho aqui para mim ler. Elas atuam principalmente nessas áreas fundamentais como a tanatologia, a parte do luto, a parte do vínculo, saúde mental. Também trabalham com suicidologia e também a parte da psicoeducação. Hoje recebo aqui com vocês a senhorita Gabriela Dissner, a Júlia Bigossi também para a gente discutir sobre esse tema. E meninas, gostaria que vocês apresentassem um pouco mais, conversassem aqui com a nossa audiência. É claro que no momento aqui a gente sabe que não tem muita gente online, mas esse é um material que vai estar gravado aí pelo nosso perfil, então todo mundo vai poder estar assistindo depois. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais sobre vocês, para a gente poder conhecer um pouco mais de vocês e entender mais ou menos como foi todo esse processo até vocês chegarem a estarem atuando com esses temas, né, que são muito importantes para a nossa sociedade. Você poderia começar, Gabi? E aí depois a gente parte para a Júlia? Posso começar. Então, eu comecei... O tema do suicídio ele já apareceu muito cedo na minha vida, né? Por conta de histórico na família, né? De pessoas da família, de tentantes, né? Até então, eu não tinha passado por uma perda, né? Por suicídio, quando eu comecei a psicologia. Mas o tema já me chamava atenção, porque ele já pairava ali na história familiar. E, a princípio, eu tinha o interesse muito em ir para a área da educação, mas também gostei muito da área da saúde. Então, fiz um tempo, uma pós em psicopedagogia, atendi em clínica e depois fui para a área hospitalar, que eu acho que é o que eu e a Júlia temos em comum, né? A gente começou a estudar, nós nos apaixonamos pela área do luto. E comecei a estudar o luto. E me interessei também pelos aspectos de saúde mental, vou fazer uma especialização em saúde mental, onde eu comecei ali a estudar o suicídio. E foi uma experiência muito importante para mim. Eu me lembro, né, a gente está falando aqui de Setembro Amarelo. Quando eu fiz faculdade, né, o Setembro Amarelo, quando eu estava na faculdade, o Setembro Amarelo estava começando a aparecer, né, essa movimentação, essa campanha, lá em 2015, lá atrás. Eu estava na faculdade. A Júlia se formou depois, né, Júlia? Um pouquinho Eu e a Júlia, nós nos depois. conhecemos, eu estava terminando psicologia e ela estava tirando carta comigo. E E no indecisa ali. cursinho. E no cursinho, indecisa, mas já com uma paixão muito grande pela psicologia, nos conhecemos, incentivei, e a gente acabou tendo interesses muito parecidos, né, nessa área do estudo do luto. E o suicídio, eu decidi me especializar depois da perda de uma amiga na segunda graduação que eu fiz, né, perdi uma amiga para o suicídio na faculdade, e fui fazer a especialização, e fazendo a especialização eu também perdi uma prima. Então eu venho aqui, né, foi recente, tá fazendo um ano, inclusive agora, semana passada. Então esse tema me toca muito, né? Uma luta aí que eu tenho já há tempos, e eu venho falar hoje com vocês como psicóloga, mas também como sobrevivente enlutada. Depois nós vamos explicar melhor esse termo, né, Júlia? Esses termos, o que é. Mas é importante, é uma causa que me toca muito e estou aqui para colaborar, para a gente repensar e poder ajudar, né? Porque pode acontecer com qualquer pessoa. Então a gente precisa estar atenta a essa causa. Isso aí. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Júlia também poder falar um pouco como foi o início da sua trajetória até chegar dentro desse tipo de estudo, né?
e aprofundamento dentro desse campo. Também, se você quiser compartilhar um pouco de como foi toda a parte do início ali da psicologia em si, conta um pouco mais pra gente como foi o início do seu jornal. Sim. Eu queria agradecer primeiro, né, pelo convite. Opa, imagina. A Gabi, ela foi uma parte importante, né, dessa decisão, inclusive, porque eu sempre quis trabalhar muito com adoecimento e tudo mais, né? O que eu tinha pensado antes de estudar era bem voltado para isso. Fui para psicologia já apaixonada e querendo trabalhar com o luto, né? Assim, eu e a Gabi, a gente brinca que é o luto que junta nós duas, né? E aí, ali na faculdade, pesquisando e tudo, fiz uma pesquisa com enlutados por suicídio, porque eu imaginei que seria uma população que não era muito reconhecida ali, né, o luto deles. E gostei dessa parte também, né? Eu e a Gabi, a gente foi trilhando caminhos aí parecidos, né? Depois da graduação, quando eu me formei, eu fui fazer residência na FAMEMA, aqui de Marília. Então, eu me especializei na parte hospitalar, né? Dentro do hospital, eu lidei muito com casos, né, de suicídio, então, bem diferente do que é na clínica, né? Acho que a Gabi também pegou um pouquinho disso na especialização. E aí surgiu essa vontade, assim, essa paixão minha e da Gabi, né, que a gente decidiu trabalhar essas coisas junto. E é Mais ou menos recente isso. ainda essa nossa união, né, Júlia, do Sim, espaço, né? A gente sempre acompanhou um trabalho da outra, mas nós chegamos em um momento em que a gente conversou, né, viu os interesses em comum e está nascendo ainda o sim, Espaço Solicitude. É uma ideia que está nascendo. Inclusive, essa live está inaugurando a nossa primeira ação, assim, juntas, né, Júlia? Depois da gente sim, começar a criar o Espaço Solicitude. E sim. atualmente, essa ação que vocês fazem em conjunto, que é o Espaço Solitude, o que vocês estão trabalhando, o que a gente pode também esperar de projetos aí, como que ele veio a surgir, assim, e qual que foi a causa grande que vocês querem trazer com ele? A gente sabe, né, que ele é um projeto ainda em início, mas a gente sabe que ele tem um grande propósito também, principalmente para causar na vida das pessoas. Poderiam compartilhar um pouco mais sobre esse projeto para as pessoas que talvez não venham a conhecer ele? Vou deixar ser introduzido aqui de certa forma no início sobre ele. Então, a princípio a gente estava pensando na clínica, né? Só que a gente foi conversando e queríamos também ampliar, né? Para ter futuramente cursos, formações para profissionais. E a gente achou o Instagram ali, as redes sociais, uma ferramenta importante também de conscientização, né? De trazer o que a gente aprende, de falar sobre isso, de falar sobre os mitos, de trabalhar também acolhimento ao luto. A princípio, nós estamos começando com os atendimentos online, né? Clínica online, e já estamos organizando a clínica física também aqui na cidade de Marília, mas também estaremos com uma proposta online. A gente gosta muito também da questão do plantão psicológico em crise, né, Júlia? Para ter esse acolhimento, e nós também somos parceiras de um grupo de prevenção do suicídio que tem aqui em Marília, né? Legal. Com a Luhanda coordenando, uma querida também, que recentemente nos abraçou, nos acolheu, e estamos integrando esse grupo, que já é bem forte aqui na nossa cidade também. Então, temos projetos nesse sentido também. Perfeito. Gostaria de comentar alguma coisa, somar alguma opinião, Júlia? É bem isso mesmo, né? A gente está no comecinho, até pela questão de trabalhos uma da outra, né? A gente está com agenda lotada, assim, a gente está tentando encontrar, né, essas possibilidades de construir essa clínica juntas, né? A gente gosta muito dessa parte de, de cursos mesmo, né? As duas, a Gabi fez mestrado, eu pretendo fazer mestrado em breve. A gente gosta muito dessa área acadêmica, então a gente pensa em não só essa assistência à população geral, né, aos atendimentos, mas a gente também pensa na formação de novos psicólogos, né, voltado também para essas temáticas que a gente gosta de estudar. Perfeito. A formação dos profissionais, a Uhum, gente gosta muito dessa parte de docência também. Perfeito. sim. Meninas, separei algumas perguntinhas para a gente poder discutir sobre o nosso tema, tá? Algumas perguntinhas, inclusive, que foram levantadas pela nossa audiência, por pessoas, principalmente, que têm bastante dúvidas sobre a temática. Eu vou ler algumas delas aqui para vocês. Vamos lá, vamos começar com a pergunta 1. A gente sabe que a gente já ouviu muitas vezes falar sobre o Setembro Amarelo, mas poucas pessoas sabem como essa campanha começou de fato, né?
Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa parte da origem que veio do Setembro Amarelo. Vocês falaram, né, que em meados de 2015 estava surgindo esse tipo de projeto. E como que vocês estudaram, né, sobre o princípio que foi esse tipo de projeto em si, né, do Setembro Amarelo? Como que começou, qual foi o propósito dessa iniciativa? Para a gente começar aqui para explicar melhor para as pessoas como que foi todo esse conceito inicial do que viria a ser esse mês. Poderiam comentar um pouco sobre isso? Sim, eu peguei uma fase bem diferente da Júlia, né, na faculdade. Acho que quando a Júlia ela entrou na faculdade, esse movimento em relação à conscientização e prevenção do suicídio, ele era mais forte. Na época em que eu entrei, ainda tinha muito tabu, né? Era um tema que eu quase não vi na faculdade de psicologia. Ele começou a aparecer ali em 2015 com a campanha do Setembro Amarelo, e ele, na verdade, o Setembro Amarelo ele se popularizou mundialmente em 1994, com o suicídio de um jovem de 17 anos nos Estados Unidos. E esse jovem, ele tinha um carro, né, que era uma marca ali registrada para ele, para a família dele, para as pessoas queridas, era um carro com uma cor bem amarela, chamativa, assim, né, a família, quando perdeu ele por suicídio, teve uma ação, como se fosse uma campanha, onde eles distribuíram folhetos, né, acho que para 500 pessoas, se eu não me engano, com fitinhas amarelas relacionando, né, com essa lembrança do carro amarelo, que era especial para eles, que lembrava o filho deles, deixando mensagens, né, de motivação e também pedidos, né, de que as pessoas não fizessem isso, desabafando a dor deles. E essa campanha começou a ter uma resposta de muitas pessoas. A intenção era o cartão ir sendo repassado. Então, os pais começaram a receber muitas mensagens de apoio, muita gente começou a se conscientizar e apoiar a campanha, né? E em 2015, que ela foi, assim, ganhando mais popularidade aqui no Brasil, e aí foi onde eles escolheram o dia 10, né, de setembro, que no caso será amanhã, como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E, a princípio, foi isso, né? E as ações eram bem voltadas para uma campanha motivacional e tudo mais. Só que o que começou a acontecer? Você quer falar um pouquinho também, Júlia? Eu tô falando muito? Não, pode ficar tranquila. O que começou a acontecer foi que essa campanha, nem você falou no começo, né? Ela foi ganhando força muito com marketing, e as pessoas começaram a se perder um pouco, né, nas orientações mesmo, né? Começou a ser tratado como algo simplista, como uma data festiva. As campanhas também, o que a gente percebe, e gente, não é ruim, né, você oferecer um bombom branco, né, uma decoração amarela. A gente entende o propósito disso, de acolher, mas a questão é quando se resumiu somente a isso, né? A campanha no Brasil, ela ganhou muita força com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E essa ideia de valorização da vida também foi um pouco distorcida, né? Porque o CVV, ele tem a questão da valorização da vida. Eu lembro que eu tive aula com uma pesquisadora que a Júlia também conhece e adora, que é a Maria Júlia Kovacs, né? Na pós-suicídio, eu tive uma aula com ela, onde ela falou que já brincou, né, com o pessoal do CVV e falou assim, olha, eu acrescentaria uma nova sigla aí, né, que é o Centro de Valorização da Vida Digna, né? Ela colocou, eu acrescentaria um D, porque a gente se esquece, né, de olhar para como é a vida dessa pessoa antes da gente falar valoriza a sua vida e vir com uma mensagem cobrando essa valorização. Porque muitas pessoas que estão em risco de suicídio, elas estão muito vulneráveis, elas estão em sofrimento extremo. Nem sempre um bombom, né, no Setembro Amarelo, umas bexigas sendo soltas assim para cima, vão acolher essas pessoas realmente em sofrimento. Então, não é que a gente está aí brigando com quem coloca as bexiguinhas, né, oferece melzinho, já vi tema de melzinho com abelha, adoce sua vida. Mas vamos pensar, né, que existe um público-alvo, né, que chega ali em sofrimento. E outra coisa, o Setembro Amarelo ele foi substituindo um pouco, começou-se a falar muito em saúde mental e se esquecendo do propósito que era a prevenção, né, do suicídio após venção. Então, quando a gente pensa, né, que o objetivo do Setembro Amarelo era uma conscientização sobre suicídio, algumas pessoas, por dificuldade de lidar com a temática diretamente, por medo, por mitos que se propagaram, começaram a evitar falar sobre suicídio e falar, não, vamos falar sobre promoção de saúde mental.
E muitas dessas dicas que foram aparecendo, elas acolhem sim pessoas, mas será que elas realmente pensam na profundidade do sofrimento de alguém que perdeu alguém por suicídio, por exemplo? Ou que está ali com ideações suicidas? Né? Será que a gente fala, faça exercício físico, é o bastante? Ou essas mensagens simplistas, né? Passadas. Então, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o público-alvo, né? Que são as pessoas em sofrimento extremo emocional. Sobrevivente é o termo que a gente usa para alguém que tentou o suicídio, né, e sobreviveu. E os sobreviventes enlutados são pessoas que perderam alguém para o suicídio e foram impactados por essa perda. Então, pode ser a família, pode ser um colega de trabalho, pode, inclusive, nos sobreviventes enlutados entra também alguém, por exemplo, que pode ter presenciado, né? Não necessariamente essa pessoa tinha um vínculo tão estreito, mas é uma experiência traumática, ela pode ter presenciado um suicídio e ter traumatizado. Então, são pessoas que foram impactadas. E é importante a gente pensar no termo, né? Quando a gente fala sobrevivente, é um termo usado para alguém que sofreu um impacto quase que fatal e sobreviveu. E é importante a gente entender isso quando a gente fala do sofrimento para o suicídio. Ele é fatal, né? Ele é muito impactante. A pessoa sobrevive, mas as marcas dele são muito profundas. Então, é delicado a gente oferecer soluções simplistas. E é essa preocupação, né, que a gente tem no Setembro Amarelo. Porque é importante ter o profissional. Tem um comentário aqui Hum. da Camila Silva, que ela falou que é muito importante conhecermos a história para compreendermos realmente a essência da campanha, né? E a gente viu que muito da história por trás ali, ela partiu de um contexto, né? E hoje a gente vê que muito disso está mudando um pouco do significado, talvez acabaram trazendo muitas propostas diferentes à mesma causa, ou vendendo ou promovendo ele de uma forma diferente, né? Então, realmente, a história em si, a essência, ela é muito importante ser discutida assim. E ficamos tristes, né, de ver que às vezes está tendo essas modificações, que às vezes não está com o contexto inicial que era para ser feito, a mensagem não está sendo passada da forma correta. Gostaria também de ver com você, Júlia, se você gostaria de comentar um pouco do que você vem percebendo dessas mudanças também aí em relação ao Setembro Amarelo, em relação à causa da prevenção de vida, a prevenção ao suicídio também, que é muito importante. Poderia comentar um pouco mais para mim sobre o que você também pensa disso? O que a gente tem percebido, né, igual a Gabi falou, é que virou uma data festiva. Então, às vezes, acaba que muitos profissionais, porque a gente entende, assim, uma boa, tem uma boa, como posso dizer? Intenção. Uma boa intenção, Para a parte de quem porque, faz. sim, porque assim, a gente, o mês do Setembro Amarelo, vamos prevenir o suicídio, né? E aí a gente acaba caindo nessas comemorações, por exemplo, né? Então vamos colocar um monte de balão amarelo, vamos colocar um monte de frase motivacional, perguntando, sei, onde está seu sorriso, ou alguma coisa desse tipo, né? Mas a gente, é igual a Gabi falou, a gente não tá pensando, quando a gente faz uma ação dessa, em que tipo de vida a gente está tentando valorizar, né? Em como que isso vai chegar numa pessoa, talvez, que não tenha comida em casa, por exemplo, né? A gente não tá pensando na vida digna, igual a Kovacs falou, né? A gente tá pensando só na vida. A gente tá olhando o sofrimento e a vida do outro pelo nosso olhar, né? O nosso olhar da nossa vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, né, do Setembro Amarelo. E essas campanhas, geralmente, elas não chegam em quem tem que chegar, porque distancia, né? Você que está em intenso sofrimento, você não quer chegar num lugar e escutar que seu sorriso é lindo, por exemplo, né? Você está em busca de acolhimento, e aí você encontra uma barreira, na verdade, nesse acolhimento, né? Então, eu acho que esse é o maior obstáculo que a gente tem hoje, né, com o Setembro Amarelo. São essas campanhas que sejam eficazes mesmo e que estejam pensando no público-alvo que a gente quer atingir. Eu também gostaria de agradecer aqui, porque a gente teve também algumas outras pessoas que entraram, inclusive o Lucas Geroni, o nosso CEO aqui da LabMed, mandou um olá para vocês. Ele também teve à frente bastante da pesquisa, também de como a gente iria estruturar essa campanha, como a gente iria promover essas pautas aqui, inclusive dentro do nosso Centro de Saúde Integrado. Então, Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ele veio comentar um pouco aqui, ó, que saúde é a reflexão do sentido de vida. É falar da vida e falar também sobre o suicídio ou morte. E é muito importante isso.
Caiu aqui a lanterna, desculpa, gente. Não, fica na paz. Parece que também tem um pedido de solicitação da Janaína, não sei se ela vai querer participar, qualquer coisa comenta aqui, e aí a gente puxa também aqui para esse bate-papo aqui. Meninas, eu gostaria também de agora abordar um pouco mais sobre essa parte dos mitos e os estigmas que estão em volta ali do Setembro Amarelo, né? Uma pergunta que foi selecionada aqui é referente à parte do suicídio, né? Que a gente entende que o suicídio é um tema muito cercado de muitos mitos, né? Quais são os maiores equívocos que vocês acabam percebendo, né? Principalmente aqueles equívocos mais comuns que vocês têm observado nessa fala sobre suicídio, sobre saúde mental, porque a gente sabe que esse é um termo que acaba sendo muito um tabu, de certa forma, de ser falado. Às vezes as pessoas ficam muito reservadas de comentar um pouco sobre esse assunto. O que vocês observam sobre esse assunto? Se você Quer falar um pouquinho, Gabi? Se quiser que eu fale. Posso falar? É que, na verdade, quando vem essa pergunta, vem muitos, né? Mitos, falas. Eu acho que uma que me incomoda bastante é a de que a pessoa que quer vai lá e faz. Ela não pede, ela não dá, assim, não sabe? Esse mito me incomoda bastante. Tem muitos também associados eu acho que questão simplistas mesmo, de como resolver, né? A questão da religião, é falta de fé, é falta de Deus, né? Tem formas muito cruéis, assim, de abordar essa temática, né? Muitos mitos, assim, em torno disso. Você lembra de mais algum agora, Júlia? Eu me lembrei principalmente desses dois que me tocam muito. Eu A penso falta de muito fé. quando pensa nessa questão dos mitos, né? Eu penso muito em frases que eu já vi em várias campanhas, que é depressão não é frescura. Mas assim, a gente sabe hoje que não é só quem tem um diagnóstico de depressão, né, que acaba tentando o suicídio. Então a gente tem que tomar cuidado e compreender realmente, né, o que está acontecendo. Porque a gente não pode diminuir também a um transtorno, né, psicológico. E uma coisa que eu também lembrei é o de, mas ele só faz isso para chamar atenção. Nossa. E aí, nesse momento, eu já tenho a frase assim certinha para eu já jogar em quem quiser, quem falar isso, né? Que é que a atenção é essa, que essa pessoa está precisando, né? Que sofrimento é esse que essa pessoa está tendo dentro dela, que ela precisa tentar algo assim, né? Qual que é essa atenção? O que a gente tá deixando de oferecer para essa pessoa? Então, são muitos mitos, assim, né? Muitas, igual a Gabi falou, são falas cruéis, assim, que a gente vê, né? Um outro grande mito que a gente tenta sempre desmistificar é que a pessoa que ela vai dar sinais. Nem sempre essa pessoa vai dar sinais também, né? E isso é uma coisa que outras pesquisadoras também sobre o tema tá batendo muito nessa tecla, né? De que existem sim alguns sinais, mas nem todo mundo vai apresentar sinais. Ou esses sinais não vão aparecer em todos os contextos, porque quando a gente pensa em suicídio, eu acho que o maior mito de todos, assim, é tentar atribuir ele a uma causa única, né? A um gatilho ali final, uma história que aconteceu ali no final, ou um fato que aconteceu muito marcante na vida da pessoa e atribuir aquilo. Porque a gente hoje entende que ele é multifatorial. Então, tem diversos fatores. Tem fatores culturais, sociais, biológicos, psicológicos, psiquiátricos, filosóficos, ambientais, muitos outros que podem estar envolvidos, né, na vida daquela pessoa. O suicídio, ele não pode ser abordado de uma forma simplista, né? É algo complexo, né, para a gente atribuir somente a uma causa. Então, eu acho que é algo que também os enlutados, né? Os enlutados que perdem alguém por isso já tem que lidar muito com isso, de ficar procurando, né, as causas, de muitas vezes, acho que isso também é um mito, né? Que a culpa é da família, a culpa é do trabalho, né? Culpar alguém pelo suicídio, claro que a gente tem que olhar para contextos, né, onde a negligência, a falta de apoio para transformar isso, mas culpabilizar alguém por um suicídio é muito delicado, porque é multifatorial, né? Às vezes alguém que passou pela mesma situação, olhando de forma isolada, não tomaria, né, não teria, não resolveria da mesma forma. Então a gente não deve apresentar nunca uma explicação simplista, né, para um fenômeno que é tão complexo. E muito carregado de tabus, de estigma, sentimento de vergonha,
né, para as pessoas que sobrevivem, ou para a família que tem medo ali de não ter conseguido impedir, né? Então, e esses estigmas e esses tabus, como a Júlia falou, que às vezes são até cruéis, né? Eles impactam diretamente a pessoa na busca por ajuda. Fica muito difícil para essa pessoa conseguir procurar ajuda. Então, quando a gente promove a fala, procure ajuda, né? É claro que é importante que a pessoa procure ajuda. Tem vezes que essa pessoa vai conseguir realmente procurar ajuda e encontrar essa ajuda. Né? Ou então, ela vai procurar ajuda onde? Como estão esses espaços que ofertam ajuda? A gente conhece a família, a gente sabe se a família realmente vai conseguir ofertar uma ajuda, né? Essa família pode estar perdida, esses amigos podem estar perdidos, podem não saber como ajudar. Então, quando a gente vai falar em suicídio, não tem um jeito fácil, é tipo, peça ajuda, tá? Você pode pedir ajuda, mas que ajuda é essa? São, Que, acaba sendo muitos fatores para analisar, né? Tem muitos sim, elementos para pensar primeiro antes de falar, né? Porque às vezes muita gente levanta, né? Que dá para ajudar os outros com muita facilidade, mas a gente não sabe a realidade de cada um, a gente não sabe a vivência de cada um, o que cada um está passando. Inclusive, ó, tem até um comentário aqui para a gente ler, ó. Mais uma pessoa interagiu aqui, ó, Camila Fernanda. Vejo também a falta de cuidado, acolhimento e carinho com os sobreviventes, principalmente a parte dos sobreviventes enlutados. Há falas e olhares muito maldosos a respeito, né? E eu concordo muito. Às vezes a gente acaba julgando muito, ou às vezes a gente vê muitos casos também de pessoas que acabam julgando muito esses casos. E é interessante, sim, ter essa questão de empatia, de acolhimento com o próximo, né? E principalmente ter esse cuidado maior, essa redobra maior com esse de cenário que a gente está convivendo, né? Desmistificar é muito importante por conta disso, né? É um problema de saúde pública também, né? Muitas esferas precisam ser articuladas. A Raíssa, do Espaço Amarelo, é uma colega que está fazendo a especialização comigo também, e ela é bem ativa já há muito tempo, né, na luta pela prevenção do suicídio, pela capacitação de profissionais. Ela tem uma frase que ela fala que é preciso um esquadrão para prevenir um suicídio. Né? A gente precisa de muito apoio, a rede de apoio é importante, né? A gente vai falar assim, é possível ajudar, né? Mas é preciso também que a gente quebre esses estigmas, esses preconceitos, né? Entender essa questão que é um sofrimento extremo, que precisa de ação em vários sentidos, que a gente precisa pensar também nos enlutados, porque o que a Camila, né, falou ali é um fato, né? O sobrevivente, o luto por suicídio, ele se enquadra no que a gente chama na teoria de luto não reconhecido. A Júlia entende muito de luto. Você quer falar um pouco sobre o luto não reconhecido, Júlia? Pode ser. Eu estava até pensando, né, nessa fala da Camila, porque a gente percebe que às vezes as campanhas do Setembro Amarelo, por exemplo, as pessoas elas vão ter um certo receio, né, os sobreviventes enlutados. Porque assim, se a gente usa uma frase assim, por exemplo, de que tantos suicídios poderiam ter sido evitados, né? Isso gera mais culpa ainda naquela pessoa que já está se sentindo extremamente culpada, né, pela morte de um ente querido, porque assim, poxa, por que eu não vi então, né? Se é tão fácil assim ver, porque é essa questão que a gente está falando, né, de ser simplista com esse assunto. Se é tão fácil de perceber que a pessoa tá dando esses sinais, por que eu não vi? Por que eu não ajudei? Né? E essa questão do luto não reconhecido, a gente coloca o suicídio, né, nessa denominação porque é um luto que ele não tem validação na sociedade. Então, é um luto que ele vai ser minimizado. Por exemplo, na minha experiência hospitalar, né? Pensando ali num caso que ficou internado e tudo, eu já escutei de muitos profissionais que, mas morreu, tá bom, mas queria morrer, né? Então conseguiu o que queria. Agora aquele ali, ó, o fulano tá lutando, tá querendo viver e não vai conseguir viver, né? Que pena. Então é um luto que não tem validação, né? E a gente sabe que isso não é num ambiente hospitalar só. É com as pessoas, né? É Esses com a olhares sociedade. que ela comentou, né? Às vezes essa falta de empatia, né? De um vizinho, de um amigo, até de gente da família. É de tipo, nossa, tão saudável, tão cheio de vida, né? E, enfim, não tem essa validação. Esse sofrimento parece que a pessoa ela não pode sentir aquilo ali, né? Pela forma como aconteceu essa morte. Eu gostaria de ler também aqui um comentário
do Wesley. Ele comentou assim: obrigado, pessoal da LabMed, pelo amor, pelo carinho comigo, pela recepção magnífica. Ah, tá. Ele está falando sobre alguma consulta que ele realizou aqui, mas mesmo assim agradeço, viu, Wesley, por comparecer à LabMed, realizar o seu ultrassom também. Se você quiser se juntar à live também, comentar alguma experiência, principalmente sobre essa temática do suicídio, desse mês aí do Setembro Amarelo, a gente fica também à disposição, tá? Mas agradeço também. Vai conhecer também o trabalho das meninas também, um trabalho fenomenal. O perfil delas aí tá anexado nessa live. Então, caso você queira também lá também consumir um pouco do conteúdo das meninas, é muito importante. Cuidado, saúde mental, psicologia, é um âmbito muito importante aí na nossa sociedade. Bom, meninas, eu tenho mais uma pergunta sobre essa parte dos mitos e dos estigmas, que é que a gente está vendo, né, várias pessoas, né, enfrentando tentativas de suicídio ou que perderam alguém, né? E tem essa questão da aversão ao Setembro Amarelo, né? Quando a pessoa ela perde um ente querido, ela não gosta do mês do Setembro Amarelo por questão disso, né? Ela acaba rejeitando muito o mês por essa questão. Por que vocês acham que isso acaba acontecendo, né? E como que a gente podemos acabar tratando melhor esse tema com mais sensibilidade, né? Toda essa parte da aversão ao Setembro Amarelo. O que vocês pensam a respeito, primeiramente? E por que vocês acham que acaba estar acontecendo isso atualmente? Bom, eu mesmo, como enlutada sobrevivente, eu senti o peso dessas ações, né? Felizmente, o lugar em que eu estou de estar me especializando me colocou rodeada de pessoas que entendem sobre a temática e que me acolheram, que me deram suporte, né? Mas em outros espaços sociais, eu senti muito o peso disso. E o setembro, eu acho que tem muito isso. Se você está enlutado, né? Você acabou de perder alguém para o suicídio. Você está se sentindo culpado, mesmo eu que estudava, e tudo isso que a gente está dizendo aqui era passado praticamente em todas as aulas. Não, a pessoa não tem culpa, e eu falo, né? Eu estudando isso, me especializando nisso, eu estava em um congresso sobre isso, e na semana seguinte eu perdi uma pessoa da minha família, né? E os sinais de alerta estão ali, né? Às vezes é que a gente sempre percebe mesmo o risco, né? Às vezes a gente percebe algum sinal, mas muitas pessoas podem apresentar o que a gente chama de sinais de alerta e não estarem pensando em suicídio, né? Ou a gente não ter percebido que estava já chegando nesse ponto. Então, a gente vai para uma palestra de Setembro Amarelo, onde tem esses apontamentos simplistas, ou onde as pessoas estão festejando. Será que uma pessoa em luto por um suicídio vai querer festejar? Vai querer soltar o balão amarelo para cima e ver todo mundo sorrindo, pulando? É delicado. Então, assim, muitas vezes eu realmente procurei, porque existe, quando a gente fala que é preciso promover a campanha, é preciso, né? É preciso promover, assim, as campanhas de conscientização do suicídio, não só em setembro, o ano inteiro, né? Falar disso constantemente. É preciso também pensar na questão da ajuda, é preciso promover o busque ajuda, mas também como é essa ajuda, né? A gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre os mitos, sobre os estigmas, sobre a solidão de quem fica enlutado por um suicídio, porque é um tema tabu e esse tema é muito silenciado. Então, muitas vezes, até as pessoas que mais se importam com a gente, elas não sabem como lidar, elas se afastam. Né, é um tema que carrega muita dor. Às vezes, tem um fenômeno que a gente escuta falar que é o Werther, né? Que as pessoas têm medo de comunicar sobre o suicídio e acontecer um contágio. Isso é importante, sim, a gente pensar, porque dependendo de como você fala sobre o suicídio, se é de uma forma romantizada, se é expondo métodos letais, né? Precisamos ter os cuidados, a gente pode acontecer sim essa questão do contágio. Agora, se a gente falar do suicídio de uma forma segura, e tem muita gente, né, que trabalha dessa forma, a gente está aí projetando isso para a nossa vida, mas já tem muita gente, e a gente vai depois indicar, né, mais pro finalzinho da live, podemos depois, procurem a gente no Solicitude, a gente pode indicar uma série de pessoas legais, bacanas, que pesquisam, que trabalham com isso, e sabem passar uma orientação segura. Porque aí a gente vai, porque a gente chama na pesquisa, né, na literatura, de efeito Papageno. Que esse efeito é quando a gente realmente ele promove, ao contrário do efeito Werther, que é essa ideia de contágio, ele promove, né, esperança, acolhimento, realmente é um contágio para um lado bom, sabe? No sentido de que
de que a gente vai repassando informações seguras e isso vai trazendo benefício, diminuindo até tentativas e suicídios. Gostaria de comentar também alguma coisa, Júlia? Somar um pouco da ideia? Eu acho que é isso que a Gabi falou mesmo. Sim, então beleza. Meninas, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte das estratégias para um apoio mais real, né? A gente sabe que podem acontecer muitos casos, que, querendo ou não, dentro desse cenário é necessário oferecer um tipo de apoio. Então, eu gostaria mais ou menos de entrar dentro dessa pauta para a gente discutir um pouco mais sobre essa temática. Então, a minha primeira pergunta seria, dentro desse tema, seria apoiar alguém em um risco de suicídio. A gente entende que pode ser um processo bem desafiador também, né? E o que vocês pensam a respeito, né? Se acham que realmente faz uma diferença nesse apoio e como a gente pode agir de uma maneira mais eficiente, né? Então, por exemplo, quando a gente vê que as pessoas elas estão sofrendo por algum tipo de problema, seja psicológico, seja físico, e tá tendo esse risco ali de provavelmente uma tentativa de suicídio, como que vocês podem nos orientar sobre formas efetivas de dar um apoio real para essas pessoas, né? Como que a gente poderia trabalhar melhor com essa temática? Porque a gente sabe que é necessário ter um tato, né, uma sensibilidade maior dentro dessa temática. E como a gente consegue oferecer um apoio real para esse tipo de pessoa que está dentro desse cenário? Eu acho que quando a gente pensa sobre isso, né, a Gabi que está se especializando mais nessa área, acho que pode dar melhores orientações, né? Mas o que eu fico pensando muito é que a gente, enquanto sociedade, a gente tem uma necessidade muito grande de sempre responder, né? Não, a gente às vezes está numa conversa, a gente não está conversando, né? A gente só está esperando o outro parar de falar para a gente falar também. Então, às vezes, a gente não está ali aberto a escutar, a gente só está pensando no que a gente vai responder. E a gente tem essa urgência muito grande de responder, de resolver alguma coisa, né? Então, a gente vê que muita gente fala coisas assim que doem muito, né, nessas pessoas que estão em sofrimento, numa tentativa ali de ajudar, numa tentativa de amenizar, de mostrar que, não, sua vida é boa, mas você tem tudo e tudo mais. Essas falas elas machucam, né? E elas causam muito mais mal para a pessoa, não vai causar bem, né? Você tá ali em sofrimento e você não ter legitimação desse sofrimento, né? Então eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, e não só na questão do suicídio, né? Na questão de enlutados no geral, de pessoas em sofrimento no geral, é de que a gente precisa estar aberto a escutar, né? A escuta parece uma coisa simples, mas ela exige muito da gente. Ela exige que a gente saia desse papel de querer responder e querer falar alguma coisa para resolver, né? E de realmente escutar e acolher aquilo que a pessoa está falando para a gente. Antes da gente passar para a Gabi, eu gostaria de agradecer o pessoal que está entrando aí na live. Muita gente nova entrou aqui. Fiquem à vontade, tá? Igual a gente comentou no início, essa live vai ficar gravada. Então, caso vocês queiram consultar todas as temáticas que a gente está abordando, só ir assistindo novamente depois na íntegra, tá? E agradeço também a todos que estão interagindo, deixando suas perguntas. Se vocês quiserem também comentar alguma coisa, podem usar o chat aí, fazer suas perguntas, deixar seus feedbacks, algumas opiniões sobre o que a gente está abordando, que é uma temática muito importante. Gabi, gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão do apoio real a essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação ou que pensam em cometer algum tipo de suicídio ou algo do tipo? Poderia comentar um pouco mais sobre essa questão? Então, uma correção também, agora você falou, foi interessante você ter falado quando a gente fala cometer o suicídio, né? É importante até a gente falar sobre isso, porque a gente evita esse termo cometer, né? Porque historicamente esse termo pode trazer uma associação de cometer crime mesmo, porque o suicídio, dependendo do momento histórico, ele era visto como um crime, né? E isso mudou, hoje a gente entende, né, a complexidade, então a gente fala você pode falar a pessoa se matou, né, a pessoa morreu por suicídio, mas a gente evita o termo cometer por conta dessa questão histórica que pode associar, né, alguma questão relacionada a crime. E sobre o apoio que você perguntou, eu tive uma formação, né, com essa colega, Raíssa, e ela desenvolveu um passo a passo, né, que eu acho bem didático. Eu até falei para ela que eu ia hoje falar sobre isso, sobre a forma que ela propõe.
Uhum. O primeiro item que ela nos orienta é a gente se perceber, né? Porque mobiliza, né? A gente pode ficar apavorado, a gente pode não ter condições de escutar, isso pode acionar angústias na gente, a gente precisa se perceber, né? Diante ali da gente ver alguém que está em risco, né? A gente precisa perceber o que aquilo mobiliza na gente. E não tem problema a gente entender que a gente tem nossos limites, que a gente talvez não consiga apoiar naquele momento, que a gente não consiga da melhor forma, que a gente não saiba o que fazer. Então, se perceber, né? Tentar conter esse desespero que pode vir. E ela depois nos orienta a entender que isso não é sobre a gente. Então ela até fala, não é sobre você. Porque a tendência que às vezes a gente tem é a gente chegar na pessoa e falar, não faz isso comigo. Né? Olha, se você fizer isso, eu vou sofrer, eu não vou suportar. Né? Não é sobre a gente. Então ela orienta que a gente se perceba, pense que aquilo não é sobre a gente e a gente faça o que a Júlia disse, que a gente consiga apenas ouvir. Né? A gente consiga escutar o que a pessoa está dizendo. E pode ser difícil, né? Porque a pessoa vai trazer as motivações dela. E quando ela trouxer as motivações dela, né, para o que ela está pensando, que é o suicídio, a gente precisa validar o sofrimento dessa pessoa, que é onde muita gente peca. A gente às vezes quer convencer a pessoa do lado bom, ela não está conseguindo, está doendo. Né? A gente quer convencer ela do lado bom. E a gente precisa validar que tá difícil. A gente precisa dizer, tá difícil. Eu te entendo. Eu lamento que esteja doendo. Eu lamento que você esteja sentindo assim, mas a gente pode tentar ainda. Eu entendo que isso seja uma saída que você está cogitando, né, para sua vida, mas a gente pode tentar ainda outros caminhos. A gente ainda pode tentar alguma coisa antes. Né? Porque se você tentar confrontar a pessoa, impedir, fazer um contrato, por exemplo, com a pessoa, você não vai fazer isso, pode ser que ela se afaste. Porque é a carta que ela tem na manga, né? Para sair daquele sofrimento. Para ela, muitas vezes, daquilo ali, para ela está convencida daquilo, mas ela pode tentar escolhas diferentes, né? Se ela tiver apoio. E aí o encaminhamento, né? Que a gente encaminhar para profissionais, para serviços de apoio, tentar identificar a rede de apoio, né? Que essa pessoa vai ter em todas as esferas. Então, esse passo a passo, né? Se perceba, não é sobre você. Apenas ouça, valide, encaminhe, já é um passo muito importante para quando a gente quer apoiar alguém, né, que está com a questão ali do suicídio. Perfeito. A gente sabe, né, que muitas vezes a gente usa frases motivacionais na tentativa de ajudar. Mas elas acabam muitas vezes tendo esse efeito contrário, né? Principalmente nessa questão de querer ajudar por meio de frases motivacionais e dar um efeito contrário nesse sentido. Como podemos apoiar de maneira mais empática nessa situação, né? Sem recorrer a esses clichês, nessas frases que tipo, pode melhorar, igual você citou e tudo mais. Como que a gente pode trabalhar nessa dinâmica? Vocês poderiam comentar um pouco mais sobre isso? Eu acho que... Pode falar, Júlia. Eu ia falar de realmente validar, né, o que as pessoas estão sentindo, estão trazendo pra gente. Porque cai muito naquela questão que eu falei, da gente ter essa urgência de resolver, essa urgência de falar algo, né? Quando a gente pode validar o que tá doendo ali na pessoa, porque tá doendo, é real, é um sofrimento real. A gente não pode minimizar o que ela tá sentindo. Né? Também tem muito que a gente não... Ajuda a gente a saber também o que a gente não pode, né, fazer de maneira. Eu acho que o incentivar, né, eu sei que às vezes a pessoa... Tem muita gente que fala, então vai, quer? Vai, tá... Até pelos mitos, pelas crenças que a pessoa pode ter de que isso pode ser só uma tentativa de chamar atenção. Jamais incentivar, então, a pessoa a fazer, né? Não taxar aquilo como pequeno, como um sofrimento irrelevante, como drama, como frescura. Eu acho que isso é muito importante, você saber se colocar e dizer, olha, eu tô aqui com você, né? Se você... E como eu disse, algumas pessoas vão conseguir pedir essa ajuda. Outras não vão estar nem no ponto de conseguir pedir ajuda. Você vai ter que pegar pela mão, dizer, olha, vamos, né, atrás de um profissional, de um acompanhamento, vou com você, posso ir com você, ou tentar, ou se você realmente verificar, lembra do se perceba? É importante se perceber. Se você achar que você não consegue acompanhar essa pessoa, realmente procurar na rede de apoio alguém, né,
que possa acompanhá-la, tentar essa comunicação com a rede de apoio e a validação, né? Por mais que para você não pareça motivo, né, para aquela pessoa tá doendo, e é importante a gente validar, porque se a gente não validar o sofrimento, a tendência é ela se fechar, né, ou esconder essa dor. Eu gostaria de ler aqui um comentário da Camila Fernanda, que ela falou assim: meninas, quanta importância nessas falas. Ambientes saudáveis e segurança psicológica nos diferentes espaços sociais. Principalmente são imprescindíveis, além das ações pontuais no mês de setembro. Então, sim, ter a questão das falas, né, um ambiente confortável é muito importante. Muito obrigado, Camila, por estar aqui acompanhando o nosso conversas. Vocês queriam alguma coisa a respeito disso? A Camila é uma querida. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, ainda dentro dessa pauta de apoio real. A gente sabe, né, que às vezes a gente precisa de um ambiente seguro. E aí, gostaria de entender com vocês, né, quais dicas vocês dão para criar um ambiente seguro, né, para alguém que está passando por algum tipo de crise, algum tipo de problema neste momento, seja em casa, no trabalho ou entre amigos. Como podemos ser mais acolhedores dentro desses ambientes e que a gente pode proporcionar para essas pessoas? Eu acho que pensar nessa questão da exposição, né? Tentar realmente, para conter a crise, acolher essa pessoa, a escuta, esse passo a passo que a gente acabou se antecipando e falando, né? Ele é muito importante. A gente conseguir. Assim, gente, é muito importante esse cuidado no momento de pessoas em crise, com objetos, né? Que podem, né? Assim, ter cuidado com os meios letais, onde essa pessoa está, com quem ela está, encaminhar, né, para serviços que podem conter essa crise, profissionais. Na busca de profissionais é importante, se puder, tentar procurar o profissional que já é especializado, né, em suicídio, porque a gente não fala muito sobre isso, mas é como eu disse lá atrás, quando eu fiz faculdade, pouco se falou em suicídio, né? O pessoal que se formou comigo em psicologia, a gente tem às vezes a ideia que o psicólogo está pronto para acolher a questão do suicídio, nem sempre, porque é uma falha na formação. Então, às vezes, procurar alguém que já tenha algum entendimento acerca disso, né, se for possível, porque não é todo profissional que tem, né, que tem um bom manejo dessas situações. Gostaria de Um complementar profissional que lida com crise. Júlia? Eu acho que esse passo a passo que a gente falou mesmo, né? Eu acho que essa validação e esse acolhimento é a chave pra gente lidar com qualquer pessoa em sofrimento, né? A gente cria esses espaços sendo acolhedor, né? E validando o sentimento das pessoas. Perfeito. Tem Agora uma palavrinha que é muito importante, que é iatrogenia. Eu já ia me esquecer de falar. A gente sempre está pensando nisso. Que é iatrogenia? É quando a gente aumenta o sofrimento de alguém, né? É o cuidado que machuca. Quando a gente acaba aumentando o sofrimento de alguém que já está vulnerável. Então, isso nos momentos de crise é muito importante, porque às vezes a gente fica tão preocupado, que nem a Júlia falou, da gente propor uma solução, da gente resolver, que a gente pressiona uma pessoa que já está em um momento de muita vulnerabilidade, de crise. O momento da crise não é a hora de ensinar a pessoa a nadar, né? O momento de crise é o momento de jogar a boia e acolher aquela pessoa naquele momento. Não é o momento de ensinar nada novo, resolução, é o momento de acolher, né? Aquela pessoa está sofrendo e ela precisa de contenção. Uma contenção acolhedora, uma escuta acolhedora, né? Realmente de validação. E a gente tentar fazer tudo o que for possível para minimizar, não minimizar no sentido de indiferença, mas realmente de diminuir, né, essa angústia, essa dor. E aí a atrogenia é uma palavra que a gente precisa estar bem atento, porque às vezes é sobre o que a gente está falando desde o começo. Às vezes na tentativa de ajudar, a gente causa alguma dor na pessoa, né? Uma dor ainda maior. O que a Júlia falou ali que acontece no hospital, né? Até a minha ideia de futuramente pensar nas capacitações dos profissionais, não só dos psicólogos, mas de todo profissional, é isso, porque
Eu já ouvi relatos de pessoa que sobreviveu a uma tentativa e quando a pessoa acordou, ela ouvia assim, nossa, sabe onde você estaria se você, né? Deus te deu uma nova chance, você estaria no inferno. Então você imagina a pessoa, né, tá vulnerável e escuta isso do profissional que tá ali para ter o cuidado com a pessoa. Então são essas ações assim que não aumentem o sofrimento da pessoa. Entendi. Meninas, agora a gente vai entrar sobre a parte dos recursos e os canais de ajuda, que são muito importantes, principalmente se a pessoa já está passando por algum tipo de problema e é necessário um apoio. Se alguém aqui, né, que a gente conhece, está passando por algum tipo de crise, ou conhece alguém que está numa situação como essa, o que vocês sugerem, né, para que essas pessoas busquem ajuda? Por quais meios as pessoas precisam procurar algum tipo de suporte? Como elas conseguem recorrer a um tipo de auxílio médico ou psicológico nesse sentido? Como que as pessoas vão conseguir apoio, principalmente profissional, diante desse cenário? Vocês poderiam comentar sobre essa questão? Um canal importante, né, que eu sei que eles fazem esse tipo de plantão é o CVV, Centro de Valorização da Vida, o número é 188. E quando a gente fala, a gente pensa também tanto nas pessoas que têm as ideações, né, suicidas, e os sobreviventes, que também podem estar, os sobreviventes enlutados, né, que eles podem estar no grupo de risco. Então, tem grupos de diversos grupos. Ô, Júlia, qual que é aquele que você falou esses tempos? É pós-venção do suicídio, Instagram? Deixa eu entrar aqui para ver. Porque tem Mas um grupo, a gente pode tem um até grupo depois de mandar, pós... talvez, né, aquela imagem que a gente tem, mas ele tá no Instagram da Raíssa, que a gente comentou algumas vezes, né? Do Espaço Amarelo. Ela posta, tem alguns serviços online de mapas para te mostrar onde tem esses serviços de saúde mental, né? Perfeito. Tem um site chamado Mapa Saúde Mental, onde tem toda uma rede, ali já tem toda uma rede, né, que a pessoa pode localizar de serviços por perto, né, de onde ela esteja, de serviços de saúde mental. Tem um site também que é o Pode Falar, que ele é voltado para adolescentes, mas que ele também encaminha adolescentes para ajuda, né, psicológica. Tem, deixa eu ver mais algum para indicar. O Vitaleri, que é o instituto que eu faço especialização, tem muitas cartilhas, muitos profissionais, parceiros. Lembra de mais algum, Júlia? Pensando no online, né? Também tem muitos profissionais que No atendem online. online. Isso é importante que a gente já comentou também, quando for buscar ajuda, buscar um profissional que saiba, né, lidar com isso, porque às vezes o que a gente tem batido muito na tecla no Setembro Amarelo, principalmente, é que qualquer ajuda não é ajuda, né? Então, a gente precisa saber exatamente, né? Por isso que a gente aborda bastante isso, né? Onde buscar ajuda. Então, às vezes, alguns profissionais, né, se for procurar esse apoio online, quais profissionais trabalham com isso, né? Então, tem vários, né, vários profissionais que atendem online, né, a gente não sabe muito bem como que é a rede de saúde, né, da cidade de vocês, mas geralmente hospitais são portas abertas, né, as UPAs, né, geralmente, é porque a gente cai naquela questão de quais profissionais vão atender, né, de qual assistência a gente vai ter. Mas postos de saúde geralmente tem, né, acho que tá ao longo dos anos aí tem aumentado a quantidade de psicólogos que está trabalhando na rede de atenção básica. As clínicas e Sim, escolas também. Eu não sei se aí acho que tem formação em psicologia na cidade. Oi? Eu não sei se tem alguma faculdade que tenha psicologia na cidade. Tem sim. Tem as E faculdades. geralmente as Clínica faculdades elas escola. têm as clínicas, né, que atendem por um valor ou um valor simbólico, né, ou até gratuito. E aí, ó, Em situações de crise e de tentativas, é importante já acionar a emergência, acionar o SAMU, né? E tem medidas também que a pessoa já pode
e pedindo orientação, né, para o SAMU do que pode estar sendo feito para já se antecipar até que eles cheguem para ajudar essa pessoa. Que a gente aí depende de muitos fatores, né? Como foi, de que forma como essa pessoa está. Mas a emergência é uma porta de entrada, né, em casos de crises e de tentativas, é o caminho. Tem que tentar imediatamente buscar esse caminho de socorro, né, de acolhimento, mesmo a emergência. Perfeito. E aí, meninas, vocês poderiam indicar algum livro ou material que possa orientar tanto na prevenção quanto também no cuidado de quem já foi afetado? Lembra que você falou que tinha alguns livros para você citar. Esse é o espaço, se vocês quiserem compartilhar conhecimento, principalmente nessa parte de livros e materiais de apoio. Abre esse espaço aqui para vocês poderem compartilhar um pouco sobre eles. Acho que a Gabi separou alguns, eu também. Mas uma coisa, um canal assim que eu sempre vou indicar é o Espaço Amarelo. A gente falou várias vezes, vou falar de novo. A Raíssa, ela tem, assim, tem muita coisa nesse espaço, nesse Instagram, de suporte, de orientação para a rede de apoio. Ela fez um material interessantíssimo. Muito do que a gente falou aqui, inclusive, é do material dela, de orientação para acolhimento, né? Ali para a rede de apoio, para acolher alguém que está em risco. Outro que eu adoro, né? Esse guia aqui, ó, de sobrevivente para sobrevivente. E uma coisa que é interessantíssima que a gente não abordou aqui na fala, essa psicóloga, ela também é uma sobrevivente, né? Ela conta no livro, não vou contar toda a história para não dar spoiler, mas ela é uma sobrevivente, ela tem uma história com um suicídio, e ela traz também a experiência dela de ter acontecido isso com ela na infância, e isso ter sido escondido dela. Né? Porque quando a gente pensa na criança, a gente tende a esconder da criança, né? A perda de alguém, por exemplo, se ela perde alguém, algum familiar por suicídio, a gente tende a esconder. E eu acho interessante que ela trouxe o relato do quanto foi difícil para ela, porque quando ela perde, né, o pai, e ela tem todo um trabalho para lidar com esse luto, e depois ela descobre, já maiorzinha, que foi por um suicídio. Então é como se ela tivesse assim, passado por isso 2 vezes de forma extremamente traumática. Né? Ô, Então, Gabi, ela fez um guia, ela é profissional. Oi. essa questão da criança, né? Eu fiquei pensando um pouquinho antes da gente entrar na live e eu trouxe esse livro aqui, ó, que é o Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro, que é muito legal para lidar com crianças, né? É um livro bem interativo, ele tem bastante figuras, olha, e é uma historinha mesmo, né? Para tratar sobre a morte com crianças, porque esse também é um tema, né? Muito importante. A gente isso, né? A Karen Só Scavacini, ela é aproveitando autora também de o um gancho. livro. Eu não estou com ele aqui agora, mas ele é um livro bem interessante também sobre o suicídio na infância, como abordar o suicídio na infância, né, com crianças. O nome do livro é E Agora, a autora é a Karen Scavacini. Outro livro também que foi organizado pela Karen, que eu acho interessante, Histórias de Sobreviventes do Suicídio. Ele reúne cartas, né, de pessoas dos sobreviventes, tanto enlutados quanto pessoas que tentaram e sobreviveram, com bastante orientação também de profissionais, pesquisadores que se uniram para trazer alguma colaboração. Então, é muito interessante esse livro. Em Meio à Tempestade, é um sobre suporte psicológico na crise, né, da Ticiane Paiva. Muito interessante, de suporte psicológico para o momento de crise. Bertolotti, que trouxe o Suicídio e Sua Prevenção, um livro muito interessante também para quem quiser. A Karen trouxe esse eu acho ele muito interessante, né? Tem até uma frase que eu ouvi dela, numa palestra, um evento que ela deu ainda esse ano, faz poucos meses que eu ouvi. E ela fala: precisamos falar sobre suicídio porque é no silêncio que ele cresce, né? Esse livro dela é resultado, né, da pesquisa dela, e o nome é Suicídio, um Problema de Todos. Muito legal, traz muita coisa, traz a questão dos fatores de risco, fatores de proteção, que a gente não abordou aqui de forma profunda, né? Mas aqui traz tudo detalhadinho. E eu acho interessante, tem um momento em que ela traz alguns itens sobre o quanto a consciência pública, né, pode mudar alguns fatores de risco, né? A questão da mudança do estigma da pessoa que passa por uma situação de suicídio,
E outros itens também ela vai trazendo como a consciência pública, né? Como a gente precisa mesmo dessa consciência pública para mudar essa questão em relação ao suicídio, né? A gente tende a achar que o suicídio, assim, ó, é o psicólogo o profissional que está responsável por isso, e não, o suicídio ele é uma questão de saúde pública, é uma questão também social muito forte, é um problema de todos nós precisamos estar, né, nos conscientizando sobre essa temática. Perfeito. Meninas, vocês gostariam também de Quer comentar? falar mais algum, Júlia? Eu separei dois. Tem esse aqui, Sem Tempo de Dizer Adeus, que é um que eu e a Gabi a gente gosta muito. Também é um relato, né, de uma Verdade, ali. sobrevivente enlutada. E pensando no luto em geral, né, que eu acho que eu falo bastante de luto porque eu gosto muito do luto em geral, né, não só pelo suicídio. Que é um do Rodrigo Luz, que chama Luto é outra palavra para falar de amor. Esse aqui Maravilhoso. é um livrinho pequenininho, muito bom. E eu acho que ele traz esse acalento, assim, para enlutados também, né? A gente. Todo esse trabalho, assim, do luto, se a gente for pensar, né? A forma como a gente vive ele, a forma como a gente sente depois da perda de uma pessoa querida, eu acho que ele traz muita reflexão legal pra gente. Perfeito. Bom, meninas, vocês querem comentar sobre mais algum tema, alguma coisa talvez que ficou em aberto, algum complemento sobre o que a gente falou? Ou não? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Eu queria agradecer, né, a oportunidade. Eu e a Júlia, a primeira vez que fizemos live na vida, a gente não sabia nem entrar aqui, mas é um movimento importante. A Com gente aqui certeza. tentando. É um movimento importante, né? A gente tentar trazer o que a gente estudou, né, a público, porque é isso, é realmente uma questão que precisa ser conversada, precisa ser discutida, precisa ser desmistificada. E eu acho que a gente conseguiu trazer o começo aqui, né? Como eu disse, é um tema complexo, tem muita coisa, mas a gente já conseguiu trazer essa provocação, né, de repensar o Setembro Amarelo, de entender a complexidade. Então, acho que cumprimos a nossa missão. Tá aqui, ó, mais uma mensagem da Camila. Gratidão por esse momento tão potente da discussão, com conhecimento e sensibilidade. Estão todos de parabéns. Muito obrigado, viu, Camila? Realmente, você é uma querida. Muito obrigado por comparecer à live e acompanhar aqui o nosso papo. Meninas, só pra gente concluir aqui, eu tenho duas perguntinhas, coisa breve pra gente só encerrar o tema, né? Então, ó, para encerrar o tema, que mensagens que vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão passando por algum tipo de momento difícil ou para aqueles que estão do lado de alguém que precisa de algum tipo de apoio? Qual que é a mensagem que vocês falam aí para essas pessoas? Quer começar? Quer falar, Júlia? Gabi? Eu tinha pensado assim a gente sempre, cada um sabe, né, as pessoas que a gente tem por perto, as pessoas que a gente pode contar nesses momentos, né? Então é de realmente, né? A gente parece uma frase simples, né? Esse buscar ajuda, mas é preciso de muita coisa, né, para buscar essa ajuda, de contar com as pessoas que têm próximas, né? E acho que é um pouquinho isso, né? De não sofrer isso tudo sozinho, né? A gente sabe que são muitas coisas que acontecem na vida, né, que podem interferir, mas de realmente, né? Acho que contar com essas pessoas. Eu acho que é isso e principalmente a gente poder, né, pensar caminhos de também se tornar essa ajuda, de entender que é um passo difícil para quem está querendo essa ajuda, buscar essa ajuda, né, devido a estigma, preconceito, tabu, a gente tentar repensar isso dentro de nós, né, em vários cenários, no trabalho, né, no trabalho, às vezes, como a gente lida com alguém que não está bem ali no nosso trabalho, no nosso convívio, né, na escola, na universidade, na família, a gente pensar, né, nisso tudo, na gente, em como a gente também pode ser essa rede de apoio, né, em como a gente pode também repensar essas questões que estigmatizam, que tornam tão difícil para a pessoa, às vezes, dar esse primeiro passo, porque falando parece que é fácil, né, pedir ajuda, mas a gente aqui conversando um pouco, a gente sabe que é um caminho, quando se trata de suicídio, é um caminho delicado, muitas vezes difícil, né, de difícil compreensão, de difícil aceitação,
de difícil acolhimento. Então, para a gente também pensar sobre isso, né? Acho que seria isso. E aí, ó, a gente já comentou bastante, principalmente sobre onde encontrar informação, mas se vocês quiserem complementar, existe mais algum outro meio para encontrar informação sobre saúde mental, sobre cuidados relacionados ao suicídio, alguma outra coisa, além do que a gente já levantou? Acredito que está tudo Olha, muito completo. Quer pontuar mais eu alguma gosto coisa? muito de falar do Vitaleri, né, que é essa instituição onde eu estou fazendo a especialização, porque eles também fazem muitas cartilhas, muitos materiais, muitos pesquisadores passam por ali, deixam colaborações, eles têm cartilhas sobre vários temas, né, que se relacionam ali com a questão do suicídio, várias áreas, várias orientações. Então, os grupos, né, eu me lembrei de um Abrases, eu estava tentando me lembrar dos grupos para apoio a sobreviventes enlutados, né? A Abrases é um grupo muito interessante, um grupo que cresceu bastante, é interessante acompanhar, eu mesma acompanho, e, e admiro muito o trabalho desses profissionais, existem esses grupos de apoio. Essa autora, a Vitória Almeida, ela tem também um Instagram. Eu sei que o Instagram dela é Nenhuma Ideia Vale uma Vida. É um trecho da música Enquanto Houver Sol, do Titãs. E aí são as siglas, né, dessa frase. E ela tem também grupos de apoio para sobreviventes enlutados. E acho que a gente falou alguns, mas se a gente lembrar mais, a gente vai colocando ali nos comentários depois, a gente complementa. Eu falar as principais informações nos comentários aí vai ter bastante coisa condensada, alguns outros tipos de arrobas, outros tipos de e-mails aí para poderem ter contato. Antes da gente só encerrar aqui a live, gostaria de só ler um comentário. Comentário da Ortizon. Fábio Ortiz. Isso, Fábio Ortiz, que ele falou que faça o convite para a leva do Conselho de Saúde. Estamos de portas abertas. Muito obrigado, viu, Fábio? Ele é presidente do conselho aqui. Então, ó, muito obrigado por comparecer na nossa live. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, principalmente meninas, por disponibilizarem esse tempo para a gente discutir sobre esse tipo de tema que é muito importante. Eu espero que a gente tenha contribuído muito, não somente para as pessoas que estão aqui nessa live, mas para as pessoas que talvez vão assistir essa live depois. E fica o convite, se vocês quiserem depois abordar sobre mais algum tema, trabalhar com algum outro tipo de assunto também, a LabMed está de portas abertas para recebê-las, tá? E todo sucesso para vocês com o espaço que vocês estão começando. Solicitude. Tenho certeza que vai ter muito a agregar, muito na vida de todo mundo. E parabéns, viu? A gente fez aqui a nossa primeira live juntos e foi muito bom trocar esse tipo de papo com vocês. Parabéns também, principalmente por isso, tá? Uma grande honra recebê-los. A gente que agradece o convite, né, o carinho. E a primeira live de vocês é a nossa também. A gente tava um pouquinho nervosa também, né, eu e a Gabi, porque a gente nunca teve esse contato, assim, né? De estar numa live, de expor as coisas que a gente gosta de estudar, né? E gosta de trabalhar com isso. A gente só tem a agradecer mesmo. Imagina, eu que agradeço. Gostaria de complementar alguma coisa, Gabi? Eu acho que é isso, agradecer, né, pela oportunidade. Foi um desafio para a gente, para mim, nessa semana, uma semana atrás, tá ali no momento que é muito difícil para um enlutado, né, sobrevivente, para um sobrevivente enlutado, que é essa data de um ano, né, de ter perdido alguém. E eu tenho tirado essa força mesmo para continuar, né, estudando, tentando levar, né, essa experiência, o que eu aprendo, para ajudar outras pessoas, né, que passam por situações assim, que sofrem, né, pelo impacto do suicídio, e agradecer esse espaço, né? A gente veio com medo, até falei para a Júlia, eu tô até com medo de me dar branco, né? Porque eu não sou palestrante, eu não, né, sempre tive dificuldade para falar em público, mas eu acho que foi muito importante. A gente entende, né, o quanto essa causa toca a gente começou um projeto mesmo porque a gente acredita, né, na possibilidade de apoio, de ajuda a essa causa, e vencemos mais um desafio, né, Júlia? Obrigada, viu, João, pela oportunidade, pelo convite. Obrigada ao Lu Estamos à disposição também. também.
disponível, por estarem aqui conosco. Uma grande honra recebê-los. Fica novamente o convite aí para vocês. Bom, também gostaria de agradecer a nossa audiência que acompanhou durante a live também. Como disse, a live vai ficar disponível aí para vocês poderem assistir depois, consumir, rever vários momentos aí também. Espero que essa live tenha contribuído, de certa forma, com vários tipos de conhecimentos e principalmente uma ajuda, né, para pessoas que estão passando por um momento difícil. E lembre-se também que não é necessário somente procurar ajuda no próprio Setembro Amarelo também, né? Saúde mental, saúde física, todos os aspectos da saúde são muito importantes de serem tratados constantemente. E a LabMed também fica de portas abertas para recebê-los. E caso vocês precisem também de qualquer apoio, a gente está em todos os meios de transmissão também, tanto Facebook, redes sociais. Nossos próprios canais de atendimento aqui da LabMed ficam à disposição de vocês, tá? Novamente, muito obrigado, meninas. E a gente vai encerrar a live nesse exato momento. Mas gostaria também de agradecer muito a todo mundo que compareceu, todo mundo que assistiu e trocou bastante opinião aqui com a gente. Bom, muito obrigado, meninas. Forte abraço, uma ótima vez. E nos vemos talvez num próximo reencontro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.